Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma pequena oração para nos harmonizarmos e para entrarmos em sintonia. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, divino amigo de todos os instantes de nossas vidas, nossa Mãe Maria de Nazaré, mentores espirituais que tão amorosamente dirigem os trabalhos da casa de Pedro e de Nair. Nós vos agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para nos reeducarmos, para obtermos os conhecimentos que nos sustentem a fé, a esperança e a coragem tão necessárias para enfrentarmos os desafios dos tempos atuais. Abre o nosso coração a todas as mensagens e ensinamentos que hoje aqui receberemos. Ajuda-nos a compreendê-los e a trazê-los para o cotidiano de nossas vidas. Dá-nos a intuição necessária para que possamos melhor discernir aquilo em que precisamos colocar o melhor dos nossos esforços e da nossa vigilância. Cobre com teu manto de luz aqueles que neste momento se encontram reunidos, para que possamos todos compartilhar os benefícios do teu imenso amor por nós. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, o nosso país e todos nós, agora e sempre. Assim seja. O tema do nosso estudo de hoje é Brilhe a vossa luz, que é uma frase que foi mencionada por Jesus em uma das suas parábolas contadas ao povo judeu, que é a parábola da candeia, que posteriormente foi narrada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Por uma questão de tempo, nós vamos nos ater apenas ao texto que se encontra em Mateus, capítulo 5, que é um dos capítulos referentes ao Sermão do Monte, onde então podemos ler: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o velador, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. É sabido que Jesus, em todas as suas parábolas, empregava situações, experiências e elementos que eram comuns à vida do povo que o ouvia. Por isso, inicialmente, vamos rever o conceito das 3 palavras-chave desta parábola, que são candeia, alqueire e velador. Candeia, como nós já sabemos, é um pequeno objeto usado para iluminação. No tempo de Jesus, ele era feito geralmente de barro, a candeia era oca, dentro dela era colocado óleo. No tempo de Jesus, empregava-se azeite. A candeia possuía um pavio que ficava embebido neste óleo, e este pavio era aceso. A candeia era usada para a iluminação tanto de ambientes domésticos quanto comerciais. Ela podia ser colocada sobre o velador, que é um móvel. Aí na figura nós temos um exemplo de velador, ou então ela era pendurada no teto. Atualmente nós não empregamos mais candeia, né, em nossas cidades, mas na ausência de energia elétrica nós podemos empregar outros objetos com a mesma finalidade, como as velas a cera, os lampiões a gás, a querosene ou a lâmpadas de LED. Alqueire, no sentido empregado por Jesus, era um cesto que os judeus empregavam para medir e comercializar vários tipos de grãos.
sabido que todas as parábolas de Jesus são muito simbólicas, contendo importantes ensinamentos éticos e morais para a humanidade. E com a parábola da candeia não seria diferente. E o que simbolizaria, então, a candeia, que é o principal objeto desta parábola? Sendo um objeto empregado para a iluminação, ela vai representar a luz. Uma radiação que é essencial tanto para a vida material, aqui na esfera física do planeta Terra, como também para a vida espiritual na esfera psíquica, que nada mais é do que a mente, os pensamentos, os sentimentos do espírito. Para a vida material aqui no planeta Terra, a principal fonte de luz de que dispomos é o Sol. Porque sem ele não haveria vida no nosso planeta. Porque sem o Sol, a Terra atingiria temperaturas extremamente baixas que levariam ao seu congelamento. E este congelamento seria incompatível com as formas de vida que conhecemos. Quanto à vida espiritual, as luzes que são essenciais são as luzes da sabedoria e da fé, sem as quais o espírito caminha envolto em trevas interiores que vão, no mínimo, retardar o seu progresso espiritual. E a candeia representa justamente este tipo de luz. As luzes da sabedoria e da fé essenciais para a vida espiritual. E em que consiste a luz da sabedoria? Todos nós já sabemos que o espírito, para chegar à perfeição relativa, que é o seu destino final, precisa passar por diversas reencarnações, durante as quais ele vai adquirindo conhecimentos, experiências, talentos e habilidades, vai também desenvolvendo moralidade e virtude. E todas essas aquisições vão representar a bagagem espiritual daquele espírito. Todos nós, encarnados aqui na Terra, somos espíritos milenares que já passamos por dezenas de reencarnações. Então, todos nós temos a nossa bagagem espiritual, embora esta bagagem seja específica. Isto é, cada espírito tem uma bagagem espiritual que é diferente. Além disso, em cada reencarnação, o espírito não se utiliza necessariamente de toda a sua bagagem espiritual. O que queremos dizer com isso? É que em cada reencarnação, o espírito só vai se utilizar dos conhecimentos, das experiências, dos talentos e das habilidades que serão necessários para que o espírito execute todas as tarefas que lhe foram propostas na sua programação reencarnatória. Para tornar este ponto mais compreensível, nós gostamos de comparar a nossa bagagem espiritual a um baú. Em cada uma das nossas reencarnações, este baú é arrumado de uma forma diferente. De sorte que no fundo do baú são colocados todos os conhecimentos, experiências, talentos e habilidades de que o espírito não vai necessitar na reencarnação presente. Então, toda esta parte colocada no fundo do baú ficará temporariamente inacessível ao espírito. Isto é, vai estar no seu inconsciente mais profundo. Nas camadas superiores do baú,
São, então, colocados todos os conhecimentos, experiências, talentos e habilidades de que o espírito vai necessitar na sua presente reencarnação. Além disso, na parte superior do baú também são colocadas toda a moralidade e as virtudes que o espírito já conquistou, porque moralidade e virtudes são necessárias em qualquer reencarnação. De acordo com essas explicações, nós podemos deduzir que nós, espíritos encarnados no planeta Terra, podemos ter, dependendo do espírito, conhecimentos, experiências, talentos e habilidades insuspeitáveis, dos quais nós não temos sequer a menor ideia, porque não serão necessários na reencarnação atual. Além disso, é esperado que em cada reencarnação o espírito vá conquistando novos conhecimentos, experiências, talentos e habilidades, vá aprimorando a moralidade e as virtudes. E essas novas aquisições são também colocadas no baú da sua bagagem espiritual. E todo este conjunto vai representar o saber daquele espírito. Entretanto, para que este saber seja considerado proveitoso para o espírito, é preciso que ele o utilize para crescer, para se tornar progressivamente melhor. Além disso, para esse saber ser considerado proveitoso para o espírito, é necessário que o espírito o utilize também para beneficiar o seu próximo, ajudando na sua evolução espiritual. Para que o saber de um espírito possa cumprir essas duas finalidades, é preciso que o espírito o empregue com sensos de responsabilidade e de compromisso com o saber que ele já conquistou. Em suma, que este saber seja empregado com amor, já que o amor é a mola mestre de todas as conquistas e realizações do espírito. E é isto que representa a sabedoria. A sabedoria representa o sabermos usar o nosso saber. Portanto, sabedoria é diferente de saber. O saber, todos nós já temos em maior ou menor grau, né? Que são um conjunto de conhecimentos, experiências, talentos e habilidades que já conquistamos. Já a sabedoria vai depender das atitudes daquele que detém o saber. E o nosso saber só se torna sabedoria quando o empregamos de forma positiva, construtiva, de maneira a beneficiar a sociedade em que vivemos. E em que consiste a luz da fé? Todos nós também já temos noção de que existem duas categorias de fé: a fé humana e a fé religiosa. A fé religiosa é a crença na existência de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que rege não apenas o nosso universo, mas todos os universos paralelos ao nosso. Já a fé humana consiste na crença em si mesmo e nos outros. Portanto, para que haja fé humana, é necessário que existam também autoestima e autoconfiança, que são essenciais para o sucesso de todas as realizações humanas. Porque quando cultivamos a autoestima e a autoconfiança, nós sabemos que somos capazes
de conquistar tudo aquilo que desejarmos, desde que nos esforcemos para isso e desde que Deus o permita, por ser essa conquista um bem para nós. Além disso, quando caminhamos com autoconfiança e com autoestima, nós também nos vemos capazes de enfrentar e de transpor todos os desafios existenciais e todos os obstáculos do caminho. E como podemos compartilhar tanto a luz do nosso saber quanto a luz da fé? Isto pode ser feito de duas maneiras distintas, de forma direta e de forma indireta. Na forma direta, o nosso objetivo é realmente ensinar alguma coisa a alguém. E isto pode ser feito de diversas maneiras. Nós trouxemos apenas alguns exemplos. Nós podemos, então, transmitir diretamente o nosso saber através das nossas atitudes. Aqui, nós fazemos para mostrar ao outro como se faz. Então, na figura de baixo, nós temos uma mãe mostrando à filha como realizar uma determinada tarefa doméstica. Na imagem de cima, nós temos um rapaz ensinando a uma colega como realizar uma determinada tarefa no computador. Nós também podemos transmitir a luz do nosso saber de forma direta usando palavras. Palavras escritas, como, por exemplo, redigindo um livro, redigindo um texto, ou palavras faladas, através, por exemplo, de exposições orais. É o que fazem os professores, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas remotas. É o que fazem todos os expositores orais, inclusive os expositores religiosos, como é o caso de Divaldo Franco, entre tantos outros. Também podemos transmitir a luz do nosso saber diretamente através de conversas informais. Por exemplo, com os nossos filhos, netos e sobrinhos, educando-os, preparando-os para a vida. Podemos também ter conversas informais com pessoas que nos procuram buscando conselhos e orientações. Quando nós educamos, aconselhamos, orientamos alguém, nós sempre entregamos nossos conhecimentos, nossas experiências e os nossos valores éticos e morais. Agora, também podemos transmitir a luz do nosso saber e da nossa fé de uma forma indireta, através dos exemplos que damos em qualquer ambiente que frequentamos. Doméstico, profissional, religioso ou qualquer outro ambiente social. Nós também trouxemos alguns exemplos para ilustrar. Nas ruas, colocando o lixo que acumulamos nas lixeiras que se encontram nas calçadas, e se não houver lixeiras, nós guardamos este lixo no bolso ou na bolsa para descartá-lo em casa. Outro exemplo, coletando os dejetos dos nossos animais de estimação quando os levamos para passear. Também podemos dar bons exemplos ao atravessarmos as ruas, obedecendo a sinalização de trânsito e empregando a faixa de pedestre. Enquanto motoristas, também podemos dar bons exemplos, respeitando as sinalizações, respeitando a faixa de pedestre, respeitando os limites de velocidade, respeitando as preferenciais, ou seja,
respeitando as leis de trânsito vigentes na nossa sociedade. Também podemos dar exemplos auxiliando o próximo quando ele necessitar. Alguns exemplos: auxiliando um deficiente físico, auxiliando um deficiente visual, auxiliando alguém que tropeça e cai na calçada, nos ônibus cedendo o nosso assento para idosos, gestantes ou qualquer outra pessoa que naquele momento esteja precisando mais do assento do que nós. Em todas essas situações que nós citamos, o nosso objetivo não é ensinar, mas fazer aquilo que a nossa consciência diz ser o correto. Mas as nossas atitudes, sendo observadas por terceiros, podem lhes servir de modelo e de inspiração. E é por isso que nós devemos ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque nunca sabemos quem está nos observando, além, é claro, dos nossos irmãos invisíveis. Além disso, a psicologia já afirma que nós aprendemos mais com os exemplos que presenciamos do que com as palavras que ouvimos. E por isso, Jesus sempre buscou exemplificar todos os seus ensinamentos. Então, quando Jesus diz na parábola da candeia, brilhe a vossa luz, é isso que ele quis nos dizer. Use os seus conhecimentos, experiências, talentos, habilidades e moralidade com sabedoria. Use-os para crescer e fazer crescer os outros. Seja propulsor dos progressos intelectual e moral do planeta. Seja exemplo de honestidade, de dignidade, de integridade, de verdade, de justiça, de respeito e de cidadania. Porque agir desta forma é uma maneira de praticarmos a caridade moral. E se não quisermos compartilhar a nossa luz? Todos nós somos espíritos dotados de livre arbítrio. Então, podemos escolher não compartilhar a nossa luz. Mas seria esta uma atitude correta e sábia? É óbvio que não. Esta é uma atitude bastante egoísta, que revela medo, insegurança e orgulho. Algumas pessoas não gostam de transmitir o seu saber com medo de que o outro possa se tornar melhor do que elas. Este tipo de atitude revela justamente medo e insegurança, filhos do orgulho, porque quem pensa e age desta forma, no fundo, quer se sentir melhor e superior aos outros. Inclusive, porque o conhecimento que nós detemos e que falta aos outros nos dá poder sobre os outros, né? E isto é algo assim muito sério, que se não for bem trabalhado, pode levar à enganação e à manipulação das pessoas. Além disso, esse tipo de atitude revela também falta de sabedoria. Inclusive porque grande parte dos nossos conhecimentos, experiências, habilidades, talentos, moralidade, nos foi transmitida por alguém um dia ao longo da nossa trajetória evolutiva. Nossos pais, outros familiares,
educadores, amigos, companheiros de trabalho, porque nenhum de nós constrói nada sozinho. Inclusive, este é um dos objetivos da vida em sociedade, a troca de conhecimentos e de experiências, o auxílio mútuo, um ajudando o outro a crescer. Portanto, quem não compartilha a sua luz não está cumprindo o seu papel social. Além disso, ter luz e não a fazer brilhar, iluminar, é o mesmo que colocá-la debaixo do cesto, da mesa ou da cama. É o mesmo que não ter luz. É manter-se na retaguarda espiritual, lá no final da fila da evolução do espírito. Nós já percebemos que os maiores empecilhos para que possamos fazer a nossa luz brilhar são o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que são os maiores adversários do nosso processo evolutivo. E é por isso que, para exteriorizarmos a nossa luz, clareando ao nosso redor, precisamos primeiro fazer brilhar a nossa luz interior, dissipando as trevas lançadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade. Daí a importância e a necessidade do trabalho da nossa reforma íntima. Porque somente buscando nos transformar interiormente, nós conseguiremos domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, nós conseguiremos reduzir e, quem sabe, um dia até mesmo eliminar dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, que só atrapalham o nosso caminhar. Portanto, meus irmãos, é preciso que tenhamos luz interior para que desta forma consigamos emitir mais claridade. E a mensagem que a parábola da candeia nos traz, através das palavras de Jesus, é justamente essa daí. A luz que existe em nós foi feita para brilhar. Não importa que tipo de luz ela seja. Não importa se ela é como a chama do azeite, da vela, se é como a luz de um lampião a querosene, a gás ou a lâmpada de LED. É claro que essas 5 fontes de luz, né, elas emitem uma radiação com potências, com intensidades diferentes. Né? Ninguém vai negar que um lampião a lâmpadas de LED ilumina muito mais do que a chama do azeite ou da vela. Mas não importa qual seja o tipo de luz que emitimos. O importante é que coloquemos essa luz em um local onde ela possa ser vista e de onde ela possa iluminar todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Dirão alguns: mas minha luz é muito fraca, é como a chama de uma vela. Então, para os que pensarem desta forma, nós lhes diremos: bem-vindos ao clube. Porque a luz que a maioria de nós emite é justamente como a chama de uma vela. Então, eles continuarão argumentando: então que diferença vai fazer a chama de uma vela neste mundo tão caótico em que estamos vivendo? E nós lhes responderemos: vai fazer uma imensa diferença, porque a chama de uma única vela pode ser usada para acender
dezenas de outras velas. E quando isto acontece, o resultado é mostrado na próxima imagem. E é por isso que Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, afirma: uma vela acendendo 100 velas aumenta a claridade, ao passo que apagada mantém as trevas. Por isso, meus irmãos, voltamos a insistir, ainda que a nossa luz seja como a chama de uma vela, que a façamos brilhar. Inclusive, porque o nosso mundo nunca necessitou tanto da nossa luz como nos dias atuais. E aqui não estamos falando apenas da luz dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, dos nossos talentos, das nossas habilidades, da nossa moralidade. Estamos falando também da luz da nossa confiança em Deus, da luz da esperança, da luz do equilíbrio, da luz da lucidez, da luz da prudência e da luz do respeito por nós mesmos e pelos outros. Antes de concluirmos o nosso estudo, nós gostaríamos de sugerir a todos a leitura do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde este tema é analisado. Através desta leitura, vocês irão complementar este breve estudo que apresentamos aqui. E no final da leitura, nós recomendamos que todos reflitam sobre a resposta que darão a esta pergunta. Que destino estamos dando à luz que já conquistamos? Tanto a luz da nossa sabedoria, do nosso saber, quanto a luz da nossa fé. Estamos colocando essas luzes sobre o velador para iluminar ao redor? Ou estamos desperdiçando essas luzes, colocando-as debaixo de um cesto? Esta reflexão é muito importante, também se faz necessária, porque todos nós somos responsáveis pelo destino que estamos dando à luz que já conquistamos. Muito obrigada pela sua atenção, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja.